Norma, boa tarde. Boa tarde Doutor a Eduardo, todos. para a gente começar aqui o nosso bate-papo, entender um pouco mais sobre esse assunto, quando a gente está falando de segurança e saúde no trabalho, né, quais são as normas que regulamentam todo esse processo? Do que a gente está falando basicamente? Esse tema é um tema muito importante, foi abordado a partir de um evento que aconteceu nos Estados Unidos, né, que houve a morte de 73 trabalhadores. Então, a partir desse momento, foi instituída a OIT, que instituiu normas e seguranças do trabalho para a prevenção dos acidentes. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem as NRs, né? E a CLT também regulamenta isso, para evitar esse tipo de acidente. Só que os casos são alarmantes, né? Cada dia que passa, mais trabalhador vem a perder a vida, a saúde por causa de acidente de trabalho. Doutor, eu trago aqui alguns dados, né, do Observatório da Segurança no Trabalho do Ministério do Trabalho e a cada 49 segundos um acidente nos locais de trabalho acontece. E outro dado que me chama a atenção aqui também foi que de janeiro de 2019 até dezembro do mesmo ano foram autorizados mais de 200 mil auxílios acidentários. Esses números me chamaram a atenção porque são bastante altos. Eu gostaria de saber se alguma parte, ou grande ou pequena parte desses números de acidentes que acontecem todos os anos, todos os dias no país, eles poderiam ser evitados se tivesse uma atenção redobrada. O dado é extremamente alarmante, né? 49 segundos, a cada 49 segundos, um acidente de trabalho. E a gente tem que deixar claro que esses acidentes estão caracterizados também acidentes típicos, né, que são acidentes de trabalho e acidentes de percurso. Engloba tudo isso. Esse dado que você falou de 2019 é um dado de 2019, só que os dados de 2020 são bem maiores. A gente está falando quase o dobro disso. Assim, o que chama a atenção é a negligência do Estado e das empresas quanto à questão da saúde e segurança do trabalhador. Medidas preventivas não vêm sendo tomadas, né, e quem leva prejuízo, além do trabalhador, é toda a sociedade, né, inclusive a empresa e o próprio Estado, com auxílios de doença, auxílios acidentários, né. Então, doutor Eduardo, a gente pode considerar, né, já que esse número que a gente trouxe aqui é 2019, o senhor disse 2020, né, os números foram ainda maiores. Está faltando também fiscalização nas empresas, né, do cumprimento dessas normas que garantam, então, a segurança do trabalhador? O 2021 a gente está falando de 581 mil sinistros, certo? E esses números só englobam acidentes de trabalho comunicados ao Ministério do Trabalho. Agora a gente tem 20% disso que não foi comunicado, né? Então o número é bem maior. O que falta é prevenção, qualificação, palestras, técnicos de segurança do trabalho nas empresas, porque as normas, elas existem e o que falta mesmo é uma orientação melhor dos empregadores em estar qualificando os profissionais do trabalho para estar regulamentando e fiscalizando essas atividades de risco. Doutor Eduardo, a gente também teve, né, com a pandemia, o home office, que acabou aí se tornando uma tendência mesmo, né, com a situação mais amena da pandemia, um estilo de trabalho que parece que veio para ficar. As empresas também têm que se atentar a normas, né, a regras, para evitar riscos também de casos de acidentes com o trabalhador que está nessa modalidade no home office? Pelo que pareça, em 2021 a gente foi um ano de pandemia e o número aumentou. Então, pode ser que a fiscalização no ambiente laboral dentro da casa do trabalhador, ela ficou, né, em voga, né? Então é isso. Precisa a fiscalização em todo o ambiente de trabalho, né? Tanto como home office como dentro da empresa. Doutor Eduardo, os acidentes, né, causados no trabalho, eles podem gerar também consequências psicológicas, né, nas pessoas que sofreram esse tipo de acidente.
gostaria que o senhor explicasse se é dever da empresa também arcar, né, com a saúde mental do paciente após algo desse tipo ter acontecido. A questão dos traumas psicológicos, ela um tema assim, que tem que ser mais aprofundado, porque o acidentado, por vezes, ele fica com uma sequela de caráter permanente, né? E aí gera um dano, chama dano existencial. Ele deixa de fazer aquilo que fazia. Por exemplo, um acidente que ocorre uma amputação, um traumatismo na coluna do trabalhador, ele não vai mais exercer mais aquelas mesmas funções físicas, né? Então, aquilo ali vai gerar um dano psicológico para ele, né? E para os seus familiares. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o advogado trabalhista, doutor Eduardo Silveira, falando sobre segurança e saúde no trabalho. Doutor Eduardo, aqui no Brasil a gente sabe que a taxa de desemprego é muito grande, né? A gente tem um aumento do trabalho informal e essa nova realidade, né? Pessoas ali no alto emprego, terceirização, contratos temporários, essa nova realidade que também a reforma trabalhista trouxe, né, para o mercado de trabalho. Ela, de alguma maneira, esses fatores, de alguma maneira, são novas ameaças também à segurança, né, à saúde do trabalhador? Quanto a essa questão de terceirização, a responsabilidade, embora as pessoas entendam que é do tomador de serviço, a responsabilidade é de ambas as empresas, tanto como a tomadora como a que presta o serviço, né? Então, um dado alarmante que precisa ser observado é que quanto menor a empresa e menos funcionários ela tem, maior é o nível de acidente de trabalho. Doutor Eduardo, a questão também de denunciar condições precárias, né, de trabalho, que acontece em vários locais do país, é um dever também de quem cuida, né, dessa segurança no trabalho, com ou sem carteira assinada? Sim, o dever de cuidar e zelar pela segurança do trabalhador de toda a sociedade. Porque quando um trabalhador ele sofre um acidente, quem perde é a sociedade, com a prestação de serviço, a União com pagamento de auxílios acidentários, né, a própria família, e gera uma cadeia de problemas, né, assim posso dizer. Doutor Eduardo, quando a gente fala também sobre saúde no trabalho, né, saúde do trabalhador, vem sempre em mente as doenças ocupacionais. O que são as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, né? O que pode, o que não pode hoje ser considerado uma doença ocupacional? Doenças ocupacionais são aquelas que foram adquiridas em virtude do trabalho. Geralmente, são aquelas que não seguem as normas de segurança do trabalho, as NRs. Um exemplo muito comum são doenças da coluna vertebral, né? Má postura. São questões simples, só que as empresas não adotam medidas eficazes para evitar esse tipo de problema. Doutor Eduardo, e falando também sobre as empresas, né? Elas precisam investir em mais recursos para promover essa segurança no trabalho? Eu queria que você explicasse um pouco também sobre quais são os acidentes mais frequentes, né, nesse ambiente de trabalho e se a maioria deles é devido a essa falta de preparo das empresas ou por falta de atenção do trabalhador de alguma forma. A questão do acidente de trabalho, ela envolve questões, né? Tipo, do empregador e do empregado. Mas, via de regra, os acidentes acontecem por negligência do empregador em empregar aos funcionários medidas eficazes para evitar o acidente, entrega de EPI, por exemplo, né? A ausência de EPI, treinamentos, dentre outras, né? Que são várias, mas, em tese, essas são as principais. Outro ponto, doutor Eduardo, é que na semana passada o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele decretou o fim da emergência em saúde pública aqui no Brasil.
Queria saber do senhor se de alguma maneira, né, essa medida, esse anúncio, essa portaria aí que já está valendo daqui 30 dias, na verdade, ela vai mudar alguma coisa também para os trabalhadores, né? Questão das gestantes, teletrabalho, ela causa algum impacto também nesses assuntos? Quando a gente fala de política de saúde, existe alguns mecanismos que são adotados para que isso aconteça, né? Então, a questão desse decreto, para voltar às atividades, foi feito um estudo, né, que constatou que a volta ao trabalho em loco não terá tantas consequências assim. Tá certo, doutor Eduardo. Muito obrigada pelo contato, pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Tom Maior. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, eu que agradeço. Conversamos aqui no Tom Maior.